Olá pessoal, bem-vindos a mais uma série de vídeos sobre inteligência computacional com Python. Nessa série de vídeos nós vamos trabalhar com um assunto que está muito na moda, que é Machine Learning, aprendizado de máquina. E para isso nós vamos utilizar o pacote Scikit-learn, que é um pacote bastante conhecido do Python, que tem algumas vantagens, né? Primeiro, ele é simples e eficiente, e ele é bastante eficiente porque ele foi construído em cima de pacotes poderosos, né? Como o NumPy, o SciPy e o Matplotlib. Ele é open source, então ele é gratuito. E ele possui uma série de funcionalidades para Machine Learning no geral. Machine Learning é uma área bem ampla e a gente vai se concentrar nessa série de vídeos na área de classificação de dados, que é o tipo de assunto que as pessoas costumam se interessar mais nessa área de Machine Learning. Então, o que seria classificação então? Vamos supor que um banco esteja interessado em classificar os seus clientes em relação ao risco. E a gente vai considerar dois riscos, o risco bom e o risco ruim. Então, eu tenho aqui o risco bom e risco ruim. Para classificar um cliente como sendo bom ou ruim, o banco vai utilizar como referência, como informação, a idade, a movimentação na conta corrente, a movimentação na conta poupança e o sexo, por exemplo. Então, baseado na idade, movimentação da conta corrente, movimentação da conta poupança e o sexo da pessoa, o banco vai tentar prever qual seria o risco dessa pessoa. Esse risco está associado ao retorno, né, que um cliente pode dar se o banco oferecer um crédito para ele, por exemplo. Então, aqui no meio, o que vai tomar essa decisão vai ser o nosso classificador. Classificadores são algoritmos que fazem classificação. E a ideia é que a gente jogue a informação de um determinado cliente com essas informações aqui específicas para esse cliente, e o classificador vai tentar classificar esse cliente como sendo de risco bom ou de risco ruim. Como é que funciona o treinamento desse classificador? Como é que a gente faz para a máquina treinar para um problema desse daqui? A ideia é bem simples. A gente tem, por exemplo, uma base de dados, e essa base de dados ela precisa conter clientes com a idade, conta corrente, conta poupança, sexo e o risco, né? O classificador ele precisa ter vários exemplos de pessoas já com risco definido para conseguir entender o padrão entre esses inputs e o output risco. Então vamos supor que a gente tem aqui uma base com 1000 clientes, né? O procedimento que a gente vai utilizar para o treinamento do nosso classificador vai ser o seguinte: a gente vai pegar esse conjunto aqui de clientes e vai dividir em dois subconjuntos. Um conjunto que a gente chama de conjunto de treinamento, vou colocar em inglês assim, train, e o conjunto de teste. O conjunto de treinamento ele é uma amostra do conjunto inicial aqui. Esse subconjunto de treinamento é uma amostra do conjunto completo. A mesma coisa vale para o conjunto de teste. E existe uma regra empírica na hora dessa divisão aqui, que a gente geralmente separa 2/3 desse conjunto completo aqui dos clientes para treinamento e 1/3 para teste. E a ideia aqui é a seguinte: com o conjunto de treinamento, nós vamos treinar o nosso classificador. Depois de treinado, nós vamos utilizar esse classificador já treinado para executar testes, né, previsões em cima desse conjunto de teste. Só que o conjunto de teste ele já possui o risco bom ou ruim. A gente já sabe qual é o risco desses clientes que estão nesse conjunto de teste. Então, por que a gente aplica o classificador dentro desse conjunto de teste? Para a gente poder ter uma medida de precisão, para a gente conseguir medir a qualidade desse classificador. Então, vamos supor que esse conjunto aqui a gente só tenha 5 clientes, né? Eu sei que eu tenho 1000 aqui, 1/3 seria aproximadamente 333, né, se a gente arredondar para baixo, mas vamos supor que a gente só tenha 5 clientes. E desses 5 clientes, eu tenho essas classificações aqui, ó. O primeiro é bom, o segundo é bom e os 3 últimos são ruins. Esses aqui são os valores reais. O banco sabe que esse primeiro cliente é bom, sabe que esse segundo cliente é bom também e sabe que os outros 3 desse conjunto aqui de teste são clientes ruins. O que o classificador vai fazer é tentar prever essa classe que a gente já conhece, baseado na idade, conta corrente, conta poupança e sexo. Então vamos supor que desse primeiro ele prevê que é bom, então ele acertou. Esse daqui ele prevê o ruim, ele errou, né?
ruim, ruim e bom. Então, nesse conjunto de 5, nós temos 3 acertos. Isso significa que a nossa precisão, nesse caso, nossa precisão foi de 3 sobre 5, né, que eu posso também representar em percentual multiplicando por 100. Então, essa medida aqui é que a gente vai utilizar para comparar classificadores e para comparar também configuração de um mesmo classificador, diferentes configurações. Mas por que a gente precisa fazer esse procedimento? Por que não utilizar o conjunto inteiro para treinar o classificador, já que é uma porção maior, não é? E depois testar o classificador em cima do próprio conjunto para verificar a precisão. A gente não pode fazer isso porque boa parte dos classificadores tem o risco de overfitting. O que seria o overfitting? Imagine que o nosso classificador seja um aluno que está estudando para uma prova. Então, o professor que fez a prova, vamos supor que ele teve preguiça, tá? Então, ele fez uma lista de exercícios e entregou essa lista para o aluno. Só que como ele estava com preguiça e ele precisava fazer a prova, ele fez o seguinte: como essa lista era grande, ele pegou algumas questões dessa lista e utilizou para fazer a prova. O que é que vai acontecer se o aluno tiver problema de overfitting? Tá? Se o nosso classificador aqui, aluno, tiver overfitting. No overfitting, um aluno, em vez de aprender o assunto, ele vai decorar a resposta das questões. Na hora que ele for fazer a prova, como o professor teve preguiça de preparar uma prova nova, o que é que vai acontecer com o resultado desse aluno? Provavelmente, ele vai acertar 100% das questões. Então, ele teve uma precisão de 100%. Mas será que essa medida aqui foi correta? Será que o aluno de fato merece esse 10 aqui, né? Claro que não. Por quê? Porque o procedimento não foi esse daqui. Se, por outro lado, o professor prepara uma lista de exercício, mas ele pega uma porção, uma amostra desses problemas e utiliza para a prova, onde esse pedaço aqui preto que a gente utilizou para a prova, a gente não vai entregar para o aluno. O aluno só vai receber o outro pedaço da lista. Então, o que acontece nesse caso? Se o mesmo aluno que deu o overfit tentar fazer essa prova com esse formato aqui, provavelmente ele vai ter um desempenho muito ruim. Né? 50%, por exemplo. Não sei. Pode ser que ele erre a prova inteira, mas ele provavelmente vai tentar chutar, né, para achar a solução aqui, já que ele não aprendeu e na verdade decorou. Então, o que seria um classificador bom, né? Utilizando aqui essa analogia do aluno. Um classificador bom é um classificador que consegue entender a regra geral que define esse assunto aqui que ele está tentando aprender. Se ele consegue entender a regra geral, ele vai ter um bom desempenho no teste seguindo esse padrão aqui. E ele teria um desempenho também semelhante se a gente utilizasse esse teste. Agora, com overfitting, a gente só consegue identificar utilizando essa metodologia do train test, né? Do conjunto de treinamento e do conjunto de teste. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, mas que o Scikit-learn vai fazer isso para a gente já, é o seguinte. Vamos supor que nesse conjunto aqui de clientes, metade é bom e metade é ruim. Se metade tem um risco bom e metade tem um risco ruim, na hora da gente fazer essa divisão aqui de treinamento de teste, a gente precisa garantir que a proporção no conjunto de treinamento e no conjunto de testes também seja de 50/50. Por que eu preciso garantir isso? Vamos supor que eu não esteja respeitando isso e no conjunto de treinamento eu tenho 80/20. 80% é bom, 20% é ruim. O que vai acontecer aqui é que o classificador ele vai conseguir classificar melhor clientes bons do que clientes ruins, porque ele tem mais exemplos de clientes bons do que clientes ruins. Quando ele for fazer o teste, o que é que vai acontecer aqui? A proporção vai estar invertida, né? Já que a gente utilizou muito dos bons aqui e é da mesma fonte, vai sobrar poucos e vai acabar ficando invertida aqui a proporção de bons e ruins. Então, o classificador treinou aqui e ele ficou mais competente em classificar clientes bons, e quando chega aqui, boa parte dos clientes são ruins e a gente vai acabar tendo uma precisão muito baixa, mas isso seria uma precisão que não representa a realidade, né? Fazendo a mesma analogia aqui com o aluno,
Imagine que nessa lista aqui que eu estou passando para o aluno, boa parte das questões é do assunto 1. Tenho 2 assuntos. A boa parte das questões faz parte do assunto 1. E na prova, boa parte das questões faz parte do assunto 2. Então o aluno vai ter estudado muito aqui para o assunto 1 e pouco para o assunto 2. Quando vai fazer a prova, ele vai ter uma nota mais baixa. Só que essa nota não corresponde, né, à competência do aluno, porque na verdade houve uma injustiça aqui na separação do conjunto de treinamento e do conjunto de teste. Então, classificação, basicamente é isso daqui. A gente quer prever classes, né, que são dados categóricos, e o procedimento para o treinamento é esse daqui. O Scikit-Learn ele vai ter uma coleção gigantesca de diferentes classificadores. Se eu clicar bem aqui, a gente vai ver a lista. E a lista está separada por categorias. A gente tem classificadores baseados em modelos lineares, em modelos quadráticos, baseados em vetor de suporte, enfim, em vizinhança, em árvore, no Naive Bayes. Várias categorias aqui com vários classificadores em cada um deles. Então, nessa série de vídeos, nós vamos ver um subconjunto desses classificadores. Nós não vamos ver todos eles, até porque o Scikit-Learn ele é bem padronizado. Então, se você aprende a utilizar um classificador, teoricamente você já sabe utilizar todos eles. Claro que você tem que entender a teoria de cada classificador para conseguir configurar ele de forma correta. E é justamente assim que eu vou trabalhar nessa série de vídeos. Para cada classificador que eu for apresentar, eu vou mostrar um pouco da teoria, o suficiente para você conseguir utilizar o classificador sem ficar usando ele como uma caixa preta. Em cada vídeo eu vou preparar um documento com todo o passo a passo. Isso tudo vai ser disponibilizado na minha página GitHub. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você acompanhar a postagem de todos esses vídeos. E até a próxima!